noite, amados. Que bom que você está aí ligado conosco. Nós gostaríamos de convidá-los para juntos adorarmos ao Senhor, clamarmos ao nome dEle, sabendo que Ele é o dono de todas as coisas, crendo que Ele pode tudo, que nós possamos mesmo interceder nessa noite, clamar pelo nome de Jesus. E sabemos que temos vivido dias difíceis, tantas notícias ruins, tantas mortes por conta desse vírus que tem se alastrado no nosso país, mas nós sabemos também que podemos confiar inteiramente, totalmente no nosso Deus, que é aquele que nos guarda, que nos protege, que cuida das nossas vidas. Que você possa chamar então seus familiares nessa hora, se ajuntar aí na tua sala, onde vocês estão, e que nós possamos juntos cultuarmos ao nosso Deus, levantarmos um altar de adoração a Ele. Esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que olha para a tua vida, que te conhece, que sabe tudo o que passa no teu coração nessa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, aí onde você está. Comece a clamar pelo Senhor, pelo nome de Jesus, nome poderoso, daquele que era, que é e que há de vir. Deus santo, majestoso, nós te adoramos nessa noite, Paizinho. Ó Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, seja bem-vindo na casa de cada um, ó Pai, que nessa noite está, Deus, conosco, te adorando, clamando por ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que pode nos curar, pode nos restaurar. Tu és aquele que pode trazer a paz aos nossos corações, às nossas vidas. Que o nosso coração, Pai, nessa hora, possa se aquietar e que nós possamos te adorar com todo o nosso ser, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. A palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, ela nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que o Senhor possa sarar essa nação, que o Senhor possa sarar o Brasil, mas para que isso aconteça, o povo dele precisa se unir em oração, em clamor, para que ele possa olhar dos céus e nos perdoar e nos sarar completamente. É preciso que nós decidamos nos converter dos nossos maus caminhos, que é preciso que nós nos arrependamos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que Ele possa vir mesmo e completar a boa obra dele sobre as nossas vidas, amém? E o versículo 15 ainda diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor está com os ouvidos atentos à sua oração aí neste lugar, que nós possamos mesmo nos humilhar e declarar o quanto nós precisamos do Senhor em todos os dias da nossa vida. Amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha
Meu Deus, nós queremos clamar, Jesus. Clamar por pessoas que precisam de um toque de cura, de restauração, Senhor. Nós cremos que Tu és a cura. Tu és o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Nós não devemos e não precisamos temer mal algum, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor. Que neste instante agora o Senhor alcance, Pai, aquele enfermo que necessita de cura, Senhor. Cura na alma, cura na mente, cura no espírito, cura física, Senhor, em nome de Jesus. Que nesse instante o Senhor esteja, ó Deus, trazendo restauração nas famílias, restauração, ó Deus, nos relacionamentos, em nome de Jesus, trazendo arrependimento àquele que está vivendo em pecado. Espírito Santo, troca o coração, troca esse coração de carne, aliás, esse coração de pedra, e coloque um coração de carne, Senhor, para que haja uma transformação real nessa vida mediante arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que restaura as famílias, Tu és o Deus que converte o coração daquele que está perdido, Tu és o Deus que faz milagres, que opera sinais, prodígios, maravilhas, e nós cremos no Senhor. Cremos no poder do Teu Evangelho. Cremos, Senhor, que Tu és a cura, a resposta para o coração aflito. Cremos, Senhor, que Tu és tudo na nossa história. Por isso nós oramos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós cremos nesse Jesus, que é a cura para as nossas vidas, que é a cura para as nossas almas, para as nossas emoções, para as muitas feridas que às vezes estão ali escondidas no nosso coração. Ele pode te curar, meu irmão. Jesus é aquele que pode lavar todo o teu interior e trazer a paz que você precisa. Nós sabemos que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, com tantas notícias, com tantas coisas, às vezes a nossa mente fica inquieta, nosso coração abatido, mas o Senhor pode trazer a paz que nós precisamos. Ele pode curar as nossas feridas em todo o tempo. Por isso, coloca o teu coração na presença dele nessa hora, tua mente, todo o teu pensar, e creia que ele é a cura. Ele pode trazer vida, e vida em abundância. Aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão vivendo uma vida muitas vezes seca, precisando que a chuva do Senhor venha inundar e venha trazer a paz, vida em abundância. Oh, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Declare que você confia nele. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Acalma os nossos corações, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Declare a Ele.
nós vamos declarar que nada é impossível a esse Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há outro Deus igual ao Senhor, Deus soberano, Deus majestoso, Deus que tem o controle sobre todas as coisas, Deus que tem o domínio sobre as nossas vidas, Deus que pode transformar todo esse caos que muitas pessoas estão vivendo em bênçãos, porque o Senhor, Deus, é especialista em causas impossíveis. O Senhor é um Deus que pode transformar qualquer situação. O Senhor é um Deus que pode transformar a aflição em bênção, assim como o Senhor fez na vida de José, Pai. E nós queremos declarar que a nossa confiança está inteiramente em Ti, Pai. E nós entregamos todo o nosso ser, Deus, a nossa família, a nossa casa, Senhor, nas Tuas mãos. E cremos que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos dará a vitória em meio a essa luta, Senhor. E que nosso coração possa mesmo se aquietar nessa hora, Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, encorajados com a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que edifica as nossas vidas, Deus, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir em todos os dias da nossa vida. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que você esteja bem. E é muito bom estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Nessa noite nós queremos meditar no texto de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, sobre a temática verdadeiramente livres. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, ou pode também acompanhar o texto que estará na tela neste momento. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que nos fala sobre liberdade que encontramos em Cristo Jesus. E agora te pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento do que isso significa. Que o Teu Espírito Santo me use para proclamar a Tua palavra e que o coração daquele que está me ouvindo esteja preparado para ouvi-la
e assim a tua palavra encontre terreno propício para produzir frutos dignos do Senhor, ó Pai, frutos segundo a tua vontade, a 30, a 60 e a 100 por um. Fala conosco nessa noite, Pai, dá-nos entendimento do teu querer e teu Espírito Santo nos dê poder para viver segundo a tua vontade. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém e amém. Meu querido, minha querida, no dia 13 de maio de 1888, era um domingo, por volta das 3 horas da tarde, e neste momento, uma importante decisão, um ato histórico, um feito de grande valor aconteceu em nosso país, em territórios, em terras do nosso país, melhor dizendo. Naquele dia, a princesa Isabel, que então era regente do Brasil, assinou a Lei Imperial número 3353, que é mais conhecida como Lei Áurea. Com aquela assinatura, ela garantiu a liberdade de homens e mulheres negros que até então eram escravos, pessoas que não tinham liberdade, que eram obrigados a trabalhar e muitas vezes sofriam castigos cruéis, muitas vezes viviam de forma degradante. E aquela mulher, num ato histórico e também corajoso, acabou de uma vez com este triste período da história do nosso país, garantindo então assim a liberdade a homens e mulheres, adultos e crianças que até então estavam escravizadas. Hoje, dia 13 de maio de 2020, então nós comemoramos o 132º aniversário da abolição da escravatura. Mas o pior é que 132 anos após a aprovação dessa lei, a sanção dessa lei tão importante, que mudou a história do nosso país, ainda hoje há homens e mulheres que ainda estão escravos, que ainda vivem debaixo de uma escravidão. E não são só homens e mulheres negras, mas são homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, brancos, índios, ricos, pobres, analfabetos, catedráticos, pessoas de diversas classes sociais, independente da cor, do sexo, independente se são pessoas de posses ou não, se são pessoas idosas ou não, pessoas que ainda continuam escravizadas. Mas de que tipo de escravidão nós estamos falando, se no país não há mais escravidão? De que tipo de escravidão essas pessoas ainda estão subjugadas, então? Essas pessoas, segundo a palavra de Deus, são escravas do pecado. É interessante que no texto que nós lemos no início, Jesus disse que aqueles judeus ainda eram escravos e precisavam ser libertos pela verdade. E imediatamente eles retrucam a afirmação de Cristo Jesus, dizendo o seguinte: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Irmãos, nós vemos aqui algumas inverdades nas palavras desses homens. Eles esqueceram que no passado eles foram escravos, sim, lá no Egito. No Egito, eles foram escravos de Faraó e com mão forte o Senhor libertou o seu povo da escravidão egípcia. Mas eles ainda também estavam debaixo de um outro tipo de domínio, o domínio do Império Romano, o domínio político. Então eles ainda viviam debaixo de um certo tipo de escravidão. Mas de fato, socialmente, eles eram homens livres. Não eram pessoas que precisavam fazer um trabalho obrigatório, né? Não eram pessoas que estavam privados de ir e vir. Mas Jesus estava dizendo que eles ainda permaneciam escravos, porque eles ainda eram escravos do pecado. Não uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual. E meu querido, minha querida, o pecado, ele é o pior tipo de escravidão, porque é uma escravidão onde as argolas, onde a prisão, onde as correntes são invisíveis e imperceptíveis. O pecado, ele te dá uma falsa sensação de liberdade, mas de fato, quando estamos debaixo do jugo do pecado, ainda estamos debaixo de um jugo, ainda estamos presos, né? E o pior ainda dessa situação é que a pessoa que está no pecado, ela está debaixo de uma escravidão da qual ela não quer sair. É uma escravidão autoimposta, onde ela escolhe permanecer nessa escravidão. Nós vemos que esses homens, eles se negavam a crer que eram escravos, não compreendiam, não queriam compreender e não queriam aceitar a proposta de liberdade de Cristo Jesus.
Ou seja, eles rejeitaram a verdade de Cristo que traria liberdade na vida deles. Assim também é nos dias de hoje. Quantas pessoas estão debaixo da escravidão do pecado, pessoas que ainda estão debaixo do jugo do pecado, mas que simplesmente não querem conhecer a verdade que os liberta, não querem ser libertos. E quando nós tentamos levá-los, ao conhecimento da verdade, simplesmente rejeitam, querem continuar presos às correntes do pecado. Pessoas que vivem assim são pessoas que se agarram firmemente ao pecado, às correntes que as prendem. Muitos acham que por escolher o que querem são livres. Pessoas que acham, eu escolho ser livre, eu escolho fazer isso, então eu sou livre. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas estão ao nosso alcance, são lícitas, mas nem tudo convém, e nós não devemos ser escravos de nenhuma delas. Mas há pessoas que são escravos de situações. Tem uma música da banda Resgate, a música chama-se Neófita, e há uma frase nela que diz o seguinte: se dizem sim, se dizem livres, mas não podem dizer não, fazem de conta que a imitação é de verdade. Muitas pessoas então acham que são livres porque podem curtir a vida, escolhem curtir a vida, fazer o que bem entendem, Pessoas que acham que são livres porque escolheram usar drogas, pessoas que se acham livres porque escolheram fumar, pessoas que se acham livres porque escolheram beber, ser escravos do pecado, na verdade. Pessoas que se acham livres porque decidiram viver uma vida de promiscuidade. Mas, na verdade, tudo isso escraviza. Tudo isso, na verdade, é uma forma de prendê-las, porque essas pessoas acham que estão escolhendo essas coisas, mas simplesmente não conseguem dizer não. Santo Agostinho, ele usava uma expressão latina para descrever isso. Ele dizia o seguinte: não posso não pecare, ou seja, não posso não pecar. Pessoas que estão debaixo do jugo do pecado, elas acham que podem escolher, mas na verdade as escolhas delas sempre será para o pecado, sempre tenderá para o pecado. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, e assim trouxeram o pecado original, quando a humanidade caiu juntamente com eles, a nossa natureza agora sempre se inclina para o pecado e para o mal. E a gente pode observar isso até mesmo na criança, Mesmo a criança, ninguém precisa ensiná-la a mentir, ninguém precisa ensiná-la a ter inveja, ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta, mas ela já manifesta essas coisas, apesar de ninguém ensinar isso a elas. Aí nós vemos como a nossa natureza pecaminosa fala forte, Então, na queda de Adão e Eva, nós perdemos o livre-arbítrio. Querido, não confunda agora livre-arbítrio com livre agência. Livre agência é a sua capacidade de escolher se você quer um café com pouco açúcar ou com muito açúcar, a roupa que você quer usar, se você vai cortar o cabelo de um jeito ou de outro, enfim, a cor da sua gravata. As escolhas do dia a dia são a livre agência. Mas o livre-arbítrio é a capacidade de escolher as coisas sem qualquer tipo de tendência, Ou seja, a capacidade de escolher algo sem a tendência para o pecado. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa hoje tirou-nos o livre-arbítrio. O ser humano, longe de Deus, ele inevitavelmente vai tender para o pecado, vai escolher o pecado. Como disse então nas palavras de Santo Agostinho, o ser humano longe de Deus não pode não pecar. Ele acha que está escolhendo, mas na verdade ele está debaixo de uma escolha da escravidão do pecado. Por isso, Jesus estava dizendo que aqueles homens, embora doutores da lei, pessoas que estudavam a palavra de Deus, ainda eram escravos do pecado porque não tinham compreendido a palavra de Deus. Pessoas que socialmente eram livres, mas espiritualmente ainda eram presas. Tanto é que a palavra diz nos versículos posteriores, Jesus fala: olha, vocês se dizem descendentes de Abraão, mas vocês seriam se fizessem as coisas que Abraão fez. No entanto, vocês procuram me matar. Jesus diz isso a eles, Como eles seriam homens livres então do pecado, se estavam tentando causar o mal para Jesus Cristo? A verdade é que nós precisamos ser libertos. E como ser libertos? Libertos pelo Filho. Só o Filho pode nos libertar. Nós também precisamos provar a verdadeira liberdade. Sermos libertos dessa falsa liberdade que é o pecado. Como eu disse, o pecado ele dá uma ideia de liberdade, mas é uma liberdade falsa, porque você não pode escolher. O pecado te impõe escolhas.
Mas quem então pode nos libertar é Jesus, o Filho do Deus vivo. É isso que Jesus está afirmando. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Em Êxodo capítulo 21, Deus deixa uma lei para o senhor de escravos. A lei diz o seguinte: se um senhor de escravo, ele tivesse uma escrava, e o seu filho se apaixonasse por ela, pedisse ela em casamento como a sua esposa, e aquele senhor consentisse com isso, desse aquela sua escrava como esposa de seu filho, aquele senhor deveria libertá-la e torná-la como uma filha sua. Ou seja, ela não mais seria escrava, mas ela passaria a ter todos os direitos de uma filha. Ela deixaria de ser uma pessoa sem direito nenhum e passaria a ser uma pessoa livre, plena, que poderia desfrutar de todos os direitos de um filho do Senhor, E o que Jesus está dizendo, então, é que nós somos essa escrava. A palavra fala que nós somos a igreja de Cristo, a noiva amada que foi resgatada do poder do pecado. Aquele que recebeu a Cristo em sua vida se torna igreja de Cristo, a noiva do Filho de Deus, que aguarda a volta do seu Filho para nos buscar, Então, a igreja de Cristo somos nós, são aqueles que creram em Cristo Jesus e o receberam em sua vida. Deixaram de ser escravos e se tornaram agora filhos. Estes são aqueles que foram libertos pelo Filho do Deus vivo. E é isso que Jesus está nos dizendo. Quando recebemos em nossas vidas, Ele nos liberta. Deixamos de ser escravos e nos tornamos verdadeiramente libertos. João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Quem recebeu a Cristo Jesus e creu em seu nome, creu nele, se tornaram filhos de Deus. Quando estamos longe de Cristo, somos criaturas. Mas em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos de Deus. Quem crê em Cristo Jesus, então, torna-se filho do Deus vivo. Como posso, então, ser livre da escravidão do pecado? Crendo em Jesus e o confessando como Senhor da minha vida. Querido, crer em Cristo Jesus e o confessar, crer não é somente acreditar, não é somente saber que Jesus existiu, mas é viver segundo as palavras dele. E o confessar não é somente atender a um apelo uma vez na vida, mas é viver debaixo desta fé, dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, no seu lar. É deixar o Senhor Jesus controlar o seu viver, te mostrar o que fazer, como viver, e uma nova vida, Então, 1 João, capítulo 4, versículo 15, nos diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, quando nós cremos em Cristo Jesus e o confessamos, deixamos ele entrar em nossa vida e dominar o nosso ser, então Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. É uma nova vida, é completamente diferente. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10, também complementa dizendo o seguinte: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, quando nós confessamos a Cristo diante dos homens, através da nossa vida, quando nós de fato vivemos os ensinamentos de Cristo, segundo a vontade de Deus, nós nos tornamos filhos do Deus vivo e recebemos também a salvação. Então, o que eu preciso para ser liberto do escravo e receber a salvação? Crer em Cristo Jesus, basta somente isso. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus vivo e confessá-lo como Senhor de sua vida, seguindo os seus ensinamentos. Aqueles que assim vivem são verdadeiramente livres, foram libertos pelo Filho e não vivem mais uma vida de escravidão debaixo do jugo do pecado. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, se Ele ainda não é o Senhor de seu coração, se você ainda não creu nele como o único Redentor e Libertador do seu viver, se você quer ser liberto da prisão que é o pecado, e ainda não fez isso, se você ainda nunca convidou Cristo para entrar na sua vida,
para transformar o teu ser, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Se você, assim como eu, um dia compreendeu que era escravo do pecado, mas que precisava ser liberto, que precisava sair dessa falsa liberdade e experimentar a verdadeira liberdade que só Cristo pode nos dar, eu quero te convidar a convidá-lo para entrar em sua vida. Eu quero te convidar a fazer essa oração juntamente comigo e começar uma nova caminhada, uma caminhada agora onde Cristo é o Senhor de sua vida, um Senhor que não te subjuga, um Senhor que não te escraviza, mas um Senhor que nos dá a verdadeira liberdade, um Senhor que nos liberta da escravidão do pecado, do vício e de tudo aquilo que nos afasta de uma vida plena. Eu te convido a orar comigo nesse instante. Pai, pela Tua palavra, eu creio que o Teu Filho nos traz liberdade. Pelo gesto de Cristo Jesus naquela cruz, que morreu por amor de mim, para que eu tivesse vida plena, eu posso ser Seu Filho, e eu creio nesta palavra. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu naquela cruz por amor de mim, e que através desse sacrifício, Ele me traz salvação. Eu creio que sou pecador e que sozinho não posso sair dessa vida de escravidão, mas eu preciso da liberdade que Cristo me dá. Eu creio em Cristo e o confesso como um único e suficiente Salvador de minha vida. Creio que o que Ele fez foi o bastante para me libertar. E agora, Espírito Santo de Deus, eu te peço poder para poder viver segundo esta verdade, segundo a liberdade que Cristo nos traz, segundo os ensinamentos de Cristo, meu Mestre. Eu não quero mais viver debaixo do jugo do pecado, mas eu quero agora viver debaixo do amor de Deus, o nosso Senhor. Pai querido, obrigado pela liberdade que o Senhor nos garante através de Cristo, porque nós somos incapazes de nos libertar, mas o Senhor tem poder para isso. E eu te peço que o Senhor esteja entrando na vida, no lar dessa pessoa que orou comigo essa oração, dessa pessoa que recebeu esta palavra e creu nela, e agora crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Transforma este viver. A cada dia o Senhor esteja renovando e tornando tudo novo, para que o teu nome seja glorificado na vida desta pessoa. Entra nesse lar e faça tudo novo pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Assim eu oro no nome do Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que essa palavra possa abençoar o seu coração. E se você recebeu a Cristo nesse instante, que você experimente agora a verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo promete, mas a alegria que Cristo pode nos dar. A alegria que é possível mesmo num período tão conturbado como este. Uma alegria que não está presa às circunstâncias, mas a alegria que está firmada no fato de que Deus não nos abandona e Ele estará sempre conosco em todo instante, aonde quer que estejamos. Se essa palavra te abençoou, eu te peço que você compartilhe com outras pessoas também. Peço que você se inscreva aqui também neste canal para receber outras mensagens. Clique no sininho também para que você possa ser avisado. Nós temos durante a semana os estudos, aos domingos temos o estudo bíblico da palavra, para que você possa ser abençoado. Quero que você esteja nos ajudando, compartilhando essa palavra com o maior número possível de pessoas. E o nosso desejo é que você esteja cada dia experimentando a proteção e o poder de Deus em sua vida. Receba a bênção do Senhor, estenda as suas mãos. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder e consolação do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre, até que Ele volte para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Fique na paz, que Deus te abençoe e que a gente possa se ver muito em breve, se Deus nos permitir.